De volta com a Educadora Entrevista, nós vamos falar um pouquinho do trabalho do Cantinho do Futuro na companhia aqui da Cida Gato. Cida, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, obrigada a você por mais uma vez ter concedido, que a gente pudesse vir aqui, que vocês sempre nos oferecem essa oportunidade. E hoje nós viemos para falar alguma coisa, se tiver perguntas. E a finalidade é fazer o sorteio de um botijão de gás, quer dizer, a pessoa levando a cota, E R$50 de combustível, botijão de gás do supermercado Catim, os R$50 de combustível do posto São Paulo, que são, assim, colaboradores que estão sempre, além desses, tem outros, Mas a gente sempre pode contar com essas pessoas. Perfeito. E depois a Sandra vai falar um pouquinho de como foi feita essa rifa. Desse trabalho aí. Desse trabalho. E essa renda é para ajudar nas despesas, que a gente tem com a entidade. Que tudo que vem é sempre bem-vindo, Sem dúvida. Está também com a gente aqui o Cauã, que vai fazer o sorteio depois. Obrigado pela participação, Cauã. Bom dia. Bom dia. E também a Sandra aqui, Sandra, obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia. Bom, Sandra, você ajuda aí na coordenação do Cantinho, Como é que tem sido essa questão das atividades mesmo, como o caso dessa ação entre amigos aí, que possibilita recursos para que as atividades continuem? Nós precisamos sempre da colaboração da população, e desses patrocinadores, colaboradores nossos, para a gente estar dando continuidade ao nosso trabalho, ajudando as crianças, porque é complicado manter uma entidade. Então, com essas colaborações, a gente consegue caminhar dia a dia. E esse sorteio, nós procuramos reverter só entre as crianças, esse sorteio. Então, são os pais que adquiriram ou venderam para alguns parentes, para ser sorteado somente entre as crianças mesmo, e esse fundo ser revertido à nossa entidade para custeio de outras coisas, manutenção de oficinas, alguma outra coisa que há necessidade de estar pagando. E, de fato, a gente acaba vendo o quanto as pessoas colaboram, Sandra? O quanto tem essa participação mesmo de pessoas que se entregam à causa e veem a necessidade desse projeto. Realmente é muito gratificante, igual eu falei anteriormente, e realmente sempre a gente está precisando dessas colaborações. O pessoal de Batatais é muito carinhoso, vê que o trabalho nosso é um trabalho honesto, coerente, e sempre a gente está procurando mostrar transparência em relação ao nosso trabalho e como é revertido essas ações, esses fundos que são financeiro que é disponibilizado à entidade. Perfeito. E Cida, a gente percebe aí o quanto é importante essas questões, até porque a gente sempre ressalta isso no programa, As entidades, de uma maneira geral, e o Cantinho é diferente, Todo final de mês você tem custos, você tem ações, você tem... para manter não é fácil, e sem essas colaborações seria impossível manter a entidade. São 12 funcionários remunerados, da própria entidade, com essa remuneração sai da própria entidade, Onde a gente tem os colaboradores, os sócios contribuintes, as ações que nós fazemos, Como fizemos uma ação entre amigos, dia 13 de abril, que foi um sucesso, eu só tenho a agradecer quem compareceu, ao comércio que nos ajudou. Então a gente tem mais a agradecer do que pedir também, mas agradecer mais. Agora nós vamos ter sábado e domingo a Feira do Amor, que são 16 entidades participantes, onde nós somos uma delas, com os trabalhos que vão ser vendidos, muitos trabalhos feitos pelas crianças. Quem tiver a oportunidade de visitar a feira vai ver que encanto que é as coisas que eles conseguem fazer. Porque lá se ensina muito, e eles vão aprendendo. E a gente está sempre precisando de ajuda, sempre aí contando com o apoio da comunidade, E é assim que a gente sobrevive.
E Cida, a Maria Clara aqui, né, parabenizando pelo trabalho e perguntando o que vocês vão comercializar na Feira do Amor. Ah, tá. Muito obrigada, né, pelo elogio. Pelo elogio. Nós vamos comercializar na Feira do Amor, nós temos os trabalhos que geralmente há muito tempo é feito, né? Pano de prato, toalha de patchwork, caminhos de crochê, caminhos de crochê e de patchwork, tapetes de retalho, de crochê. E esse ano nós vamos estar com uma novidade que são os trabalhos em MDF. Estão lindos, lindos, lindos. Foi feito pelas nossas funcionárias, a Sandra que fez o curso e a outra Sandra também que tem trabalho de MDF e de mosaico. Então, assim, eles estão num preço bem acessíveis, né? E vamos trabalhar com cartão também esse ano, que é uma outra novidade. Embora um pouco tardia, mas chegou a vez de trabalhar com cartão, né? Então pode ir visitar todas as barracas, que todos têm trabalhos maravilhosos, e a nossa também. E lá a gente negocia e faz assim, o que puder faz, né? Tem os trabalhos das crianças, os panos de pratos que foram bordados por eles. Vocês vão ficar encantados. Perfeito. E tudo sempre com custo acessível, né? A gente percebe isso, quanto a feira é dinâmica e uma semana antes do Dia das Mães, então você acha sempre um presente certo dentro da feira. Porque a mão de obra, nós não gastamos nada com a mão de obra. A gente tem, além dos que as crianças fazem e as nossas funcionárias, nós temos muito parceiro que faz tapete, os caminhos, pessoas já idosas, sabe, que se prontificam a fazer. Então, o custo, geralmente, quando eles não doam o material também, o material a gente adquire e fornece para a pessoa, né? Mas aí dá para vender num preço bem melhor, né? E, Sandra, é interessante também isso, né? Porque acaba sendo uma atividade de voluntariado, mas lúdica, produtiva, né? Bom ver esse resultado do trabalho. Sim, procuramos estar trabalhando, né? E nosso aprendizado com o curso também é passado pelas crianças, porque lá nós trabalhamos oficinas. Então, eles estão aprendendo as caixinhas, os bordados, e temos muito que agradecer realmente aos nossos parceiros. Temos amigos que fazem os tapetes, quem doa os barbantes, pessoas idosas que estão bordando toalhas, passando bico. E esse dinheiro é para reverter para a própria entidade. Então, assim, a gente gostaria de estar convidando a população para prestigiar a Feira do Amor, que é a 34ª, né? E também está prestigiando todas as barracas, inclusive a do Cantinho do Futuro, que nós agradecemos quem for lá e adquirir qualquer produto. Acredito que a mamãe vai ficar muito satisfeita. E de fato a gente percebe isso, né? Já tem essa tradição da feira e as pessoas realmente acabam procurando, né? Exatamente. E como a dona Cida disse, né, esse ano vamos estar trabalhando com a maquininha de cartão, então já é um meio mais fácil para estar facilitando, né, a compra de quem queira adquirir algum dos nossos produtos. Se a compra for alta, a gente divide, né? Podemos dividir. Se fizer um gasto maior, quiser que divide no cartão, nós dividimos. Lá a gente combina tudo do jeito que a pessoa fizer a proposta, né? Sem dúvida. E é interessante também destacar, né, que a gente sempre toca nessa questão que toda a renda da Feira do Amor, todas essas ações são para projetos sociais do município. Isso tem que ser destacado porque é fundamental essa questão aí, né? A pessoa está investindo num presente, mas mais do que dar um presente para a mãe ou para algum familiar, está presenteando as entidades e principalmente os atendidos pelas entidades do município. E incentivando também para que esse trabalho continue, né, por vários anos. Porque o pessoal às vezes fala, está cansado, é muita pessoa idosa, mas sempre consegue.
E sempre assim, com essas vendas, estimula, né? Estimula bastante. Sem dúvida. Bom, vamos ao sorteio dos brindes. Vamos, que é o Cauã que vai fazer, isso, né, Cauã? Sim. Vai ser artista por 5 minutinhos. E outra coisa, nós pedimos aqui para a educadora, gente, para que haja transparência, tá? E a pessoa que for sorteada, ela vai levar ao mesmo tempo, não sei se eu tinha dito, os dois, o Vale Combustível e o Vale Gás. É um prêmio, os dois prêmios para uma única pessoa. Os dois prêmios para uma única pessoa. Perfeito. Lembrando que o gás tem que retirar no lugar. Perfeito. Então o Adriano vai mexer bem a caixinha aí. Só deixa próximo aí, pode pôr na frente do Cauã. Pode pôr na frente dele? Então, nós vamos mexer bastante. O Cauã vai pegar um papelzinho lá do fundo. Vai lá, Cauã. Enfia a mãozinha bem lá no fundo. Pode pegar um papelzinho, isso. Aí, passa para a dona Cida aí, para a gente poder mostrar. Celina. Celina, ganhadora. Passa para mim aqui, Cida, que eu posso mostrar na câmera. É só Celina. Então, a ganhadora é Celina, moradora da José Augusto Fernandes. Tem o telefone de contato aqui da Celina. Vai levar para casa aí, a troca do gás. Isso. E o Vale Combustível no valor de R$50. Para pegar lá no cantinho. E a gente pede assim, por favor, para que leve um documento com foto, tudo direitinho, né? Para que seja. Então, parabéns, Celina, muito obrigada, viu? E que você continue ajudando sempre as ações que tiver no cantinho. A próxima, Luciano, deixa eu só falar dessa próxima. Vai ser a festa da pizza. Vendidas, eu já comecei a vender, vendidas a R$25. Vai ser retirada lá na Pizzaria Trifone. Na Pizzaria Trifone. São 3 sabores, já falei, né? Por R$25. A pessoa adquire nosso e vai retirar lá na pizzaria, dia 7 de julho. Dia 7 de julho, mas nós já estamos vendendo. Perfeito. Tá? Queridas, eu quero agradecer a presença. Cida, você sabe que o programa está sempre de portas abertas para a participação do Cantinho, e nós temos certeza aí que cada vez mais nós vamos ter pessoas abraçando e dando a possibilidade causa, né? Dessa causa continuar. Tá. Muito obrigada. Só temos que agradecer mesmo, viu? Obrigada, tá? Tá certo. Cauã, obrigado pela participação com a gente aí, por ajudar no sorteio, tá bom? Tá. E um bom Dia das Mães, né? Para todas. Sem dúvida. Sandra, obrigado pela presença e pela participação com a gente. Eu é quem agradeço, tá? Bom, no próximo bloco, né, nós vamos falar de foro privilegiado aqui na companhia do Dr. Freitas. Nós voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, 4º bloco aqui no programa. Nós vamos falar um pouquinho do chamado foro privilegiado aqui na companhia do Dr. Freitas. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade que a Rádio TV Educadora me proporciona para virmos aqui falar alguma coisa a respeito, né, do que possa estar acontecendo na cidade, no estado e no país e no mundo, né? Sem dúvida. Foro privilegiado, né, é uma questão que está sendo discutida muito atualmente no país. Nós percebemos uma movimentação no judiciário muito grande a respeito dessa questão. Em alguns poucos contados nos dedos partidos políticos, né, acho que só 2 ou 3 no país ousam falar contra o foro privilegiado, enquanto a grande maioria se beneficia, né, e chafurda nessa benesse. E é esse o termo mesmo, né? O grande problema, Luciano, é que, infelizmente, o povo brasileiro tece loas e mais loas a essa Constituição de 1988, que o deputado Ulisses Guimarães a denominou de Constituição Cidadã. Mas ninguém lê, viu? Deveriam pelo menos ler o artigo 5º e os 78 incisos, que aí as pessoas teriam, né, assim, uma oportunidade de
reconhecerem aqueles direitos, né, que devem ser fundamentais. Porque o artigo 5º fala dos direitos individuais, dos direitos fundamentais, né? E tudo baseado nos direitos humanos. Porque tudo aquilo que é direito humano ainda possivelmente possa não ser direito fundamental. E tudo aquilo que é direito fundamental, consequentemente, é direito humano. Então, essa questão do foro privilegiado é um problema que vem se arrastando nos meios jurídicos, nos meios acadêmicos, né, nos meios universitários, há algumas décadas, viu? Porque tudo isso começou de uma forma mais acentuada a partir daquela malfadada Lei Fleury. Não do Fleury, que foi governador do estado de São Paulo, mas o Fleury, que foi delegado de polícia. Como à época haviam algumas investigações sobre algumas atividades dele como delegado, né? E nós tínhamos aí à época o então procurador de justiça, o Hélio Bicudo, né? Que analisava aqueles processos daquilo que nós chamávamos aí à época, né, de uma organização criminosa que procurava de uma forma ou de outra dar um sumiço naqueles que faziam parte do processo de oposição. Então, o que era essa Lei Fleury? Ela previa que todo aquele que cometesse uma violação a um preceito legal, especificamente do Código Penal, se essa pessoa tivesse profissão definida, carteira profissional, domicílio, né, assim, conhecido, e mais a questão da primariedade, essa pessoa teria o direito de responder em liberdade. Só que tem um problema, a lei ela tem um efeito genérico, não é específico. Então, a partir daquele momento, criminosos mesmos começaram a requerer os benefícios dessa legislação. E isso daí vem vindo, né? E, infelizmente, a Constituição de 88, né, ela consagrou a questão do foro privilegiado, que destoa daquela previsão constitucional que vem no caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. É o princípio da isonomia. Isos, em grego, significa igualdade. Nomos, nomoi, da lei ou das leis, né? Então, todos devem ser iguais, devem ter o tratamento igual perante a legislação, sob pena de estarmos aí cometendo algumas impropriedades jurídico-legais, especialmente a partir da Constituição Federal, né? Aí hoje você percebe que esse foro privilegiado é um estímulo para a impunidade, porque veja o exemplo, né, do ex-governador e ex-senador de Minas Gerais, o Azeredo. Então, o Azeredo, quando ele percebeu que as coisas iriam complicar, o que ele fez? Ele pegou, renunciou ao cargo, né, que ele ocupava no Congresso Nacional, e com isso ele volta a ter o processo dele, né, analisado e instruído na primeira instância. E aí você sabe como são as coisas, né? Nós temos a primeira instância, às vezes o processo corre, né, com uma certa celeridade, depois esse processo tem aí uma média de uns 30 recursos, a caso tem 39 recursos. Então isso vai para a instância superior, que é a segunda instância. No caso, os tribunais regionais, né, os tribunais de justiça do respectivo Estado-membro. E a partir do momento em que você tenha alguma coisa desfavorável, você pode recorrer
ao Superior Tribunal de Justiça. E se for uma questão constitucional, aí você pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Então, nesse processo de tramitação, ocorre aquilo que nós conhecemos como prescrição, né? Então, a impunidade, ela está aí consagrada. E é o que nós temos visto, infelizmente, na rotina, né? Tudo. Eu tenho perguntas a esse respeito, nós voltamos logo após o intervalo aqui na companhia do Dr. Freitas, falando um pouco mais dessa questão do foro privilegiado. Voltamos já. O Guidete aqui parabenizando, mandando um grande abraço, doutor, e parabenizando pelas excelentes explanações. Obrigado, eu agradeço. Ainda na questão do foro, né, Guilherme e Rosana com uma questão bem similar. O senhor coloca aí dos recursos, né, no país. Então o problema não é só o foro, é a quantidade de recursos. Quantidade de recursos. Porque, na verdade, Luciano, tudo gira em função do advogado. E todo mundo critica o advogado. Porque o advogado faz isso. Não, o advogado faz sob pena de responder por um crime de responsabilidade quando ele perde uma oportunidade. Então ele vai recorrer àquelas previsões contidas na legislação. Às vezes há juízes, há promotores, desembargadores, ministros, né, que criticam de uma forma injusta e ilegal a atuação do advogado. O advogado, por exemplo, você viu nesses casos, nós tivemos embargo dos embargos no processo do ex-presidente Luiz Inácio. É porque tem a previsão, aí nós vamos fazer o quê? Então, o que precisa é o Poder Legislativo, né, fazer uma restrição a esse respeito. E um outro detalhe, o Supremo Tribunal Federal, ontem, anteontem, tratando dessa questão do foro privilegiado, também não resolveram nada, hein? Porque vai ficar na dependência, cada caso, dependendo do relator. Então, por exemplo, você vai aplicar essa regra que eles decidiram ontem aí, de conformidade com a sua forma de interpretação. Às vezes um processo cai com você, como relator, o outro cai comigo. As conclusões, elas necessariamente não precisam ser da mesma natureza, da mesma forma, porque é aquele princípio do direito romano, quod capita, tot sensu. Quantas cabeças, tantas sentenças, né? Então, é por isso que normalmente, né, os tribunais, eles têm aí vamos dizer assim, um representante que desempata. Então, sempre o número ímpar, né? Para não ficar sempre um empate, né? Então, empate só no futebol, né? Sem dúvida. Falando dessa questão, né, e salientando a pergunta do Rodrigo aqui, por que no caso do Azeredo a coisa protelou e demorou tanto? 20 anos, né? E por que o julgamento do Lula foi feito em 2 anos? Olha, o problema é o que eu disse aí, quod capita, tot sensu. Isso aí depende do tribunal, depende do juiz ao qual o processo ele é encaminhado. No caso, por exemplo, que hoje muitas pessoas falam a República de Curitiba, né? Nós vamos pensar o seguinte, havia uma época aí que todo mundo era juiz, era técnico de futebol. Agora todo mundo no Brasil é jurista. O problema do juiz Sérgio Moro, porque nós estamos aprendendo todos os dias, e ele aprendeu muito naquele processo do Banestado, lá do Paraná. E o problema do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele não teve a mesma sorte que o Azeredo teve, porque o Azeredo, ocupando aqueles cargos políticos, uma hora senador, outra hora governador, outra hora deputado federal, que o Lula não ocupou. O Lula só foi constituinte e depois presidente da República.
E você veja também que na advocacia nós temos várias técnicas, né? Aí você fala assim, a culpa não é do Sérgio Moro, a culpa não é do advogado, a culpa não é do Ministério Público, porque cada um tem uma técnica. Eu, particularmente, se eu estivesse encaminhando a defesa do Luiz Inácio Lula da Silva, e eu não estou pedindo serviço para ninguém, eu faria o seguinte, veja bem, o que diz o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal? Você só é considerado réu depois do trânsito em julgado da sentença. Tá. E ali na Constituição, no respectivo inciso, não fala se é sentença de primeiro grau de jurisdição, se é de segundo grau de jurisdição, porque já começa um colegiado no segundo grau. Se seria do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Bom, o que aconteceu aí? Nós teríamos que fazer uma interpretação extensiva, recorrendo àquilo que eu disse anteriormente, quod capta tot sensu, né? Só que nesse sentido, caberia muito bem a lembrança na defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do direito romano, indubio pro réu. Como a Constituição, no seu respectivo inciso 57 do artigo 5º, não esclarece quando é que eu deva ser considerado condenado, então, o que eles teriam que fazer? Estender isso daí para o Supremo Tribunal Federal. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal, veja, foi há 2 anos, eles mesmos entraram aí, eu não diria nem uma saia justa, né? Uma mini saia justa, porque naquela época ninguém esperava que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passaria por essa situação. E mais ainda, considerando que a exceção do Celso de Mello, Marco Aurélio de Mello e o Gilmar Mendes, os demais ministros foram colocados no Supremo Tribunal Federal por indicação ou do Lula ou da Dilma Rousseff. Então você percebe aí, né, que fica até difícil o exercício daquilo que no direito canônico nós chamamos de gratidão compungida, né? Que o Rui Barbosa, ele contrariava tudo isso, dizia o seguinte: você chegou lá, você não deve favor para ninguém, porque você também não pediu, assim, apesar que alguns procuram senadores, assim, e essas coisas. Então, se isso fosse aplicado, não teria acontecido o que aconteceu, ele não estaria preso. Só que tem um problema, o juiz, o Luciano, ele não pode julgar extra petita. O que significa extra petita? Além daquilo que é pedido, além daquilo que é lembrado, você entendeu? Então, em decorrência desses fatores aí, eu particularmente entendo que ele deveria ter entrado aí com uma medida, né, no próprio Supremo Tribunal Federal. E cabe ainda isso daí, uma revisão criminal, porque tomaram umas decisões aí recentemente aí que beneficiam ele. Então, o problema não é porque é o Lula, o Luiz Inácio, é um brasileiro como nós. O problema é que tem uma Constituição, tem um Código Penal, tem um Código de Processo Penal, e nós temos que, nesse caso, segui-los de conformidade com aquilo que é previsto na Constituição, no Código Penal e no Código de Processo Penal. Então, você percebe, Luciano, que se tivessem levado esse debate a plenário no Supremo Tribunal Federal, bastava que numa sustentação oral se levantasse esse problema. Está aqui, ó, nós herdamos do direito romano. No direito romano também consta no direito penal, no que o direito penal tem muito a ver com o direito canônico, o direito processual penal, que é o direito hebraico, porque assim, o direito penal, o processo penal brasileiro tem muito a ver com o direito hebraico, assim como o direito constitucional brasileiro tem muito a ver com o direito grego, o direito civil brasileiro, processo civil tem muito a ver
ver com o direito romano. Então existe uma outra instituição, outro instituto que nós herdamos do direito romano. Qual seja, res sacra. O réu é coisa sagrada. E a partir daí, você deve conferir a ele a extensão do exercício de todos os direitos previstos e inclusive os não previstos, porque aí você já sai do campo do direito positivo e entra no campo do direito natural. Então, você percebe que, infelizmente, hoje no Brasil, eu acho, particularmente, nós tínhamos que começar a inventar o Estado brasileiro, porque mais do que nunca, você pega o direito constitucional, se fala muito nas teorias abolicionistas. Quais seriam essas teorias? Hoje o Estado, o que ele faz para o seu Estado? O que ele faz para mim? O crime organizado, lá no Rio de Janeiro, demonstra mais presença do que o próprio Estado. Então vamos começar a pagar impostos, né, para o crime organizado. Por quê? Nós pagamos impostos, nós não temos saúde de qualidade, nós não temos educação de qualidade, nós não temos segurança, nós não temos uma estabilidade constitucional que nos permita termos um ordenamento jurídico claro, aonde prevaleça certeza e segurança jurídica. Nós não temos isso daí. Basta você analisar que as coisas hoje estão sendo decididas, muitas vezes, na justiça, na conformidade com interesses e conveniências. Então, também há aquele princípio que os iguais devem ser julgados como iguais, os desiguais como desiguais. Só que hoje, assim, cada um, dependendo daquilo que ele exerceu no grupo social ou daquilo que ele ainda exerça, ele parece que começa a ter um tratamento privilegiado. E nós não podemos pensar nessas coisas. Outro detalhe também, que você pergunta aí do foro privilegiado. O próprio nome já corresponde a uma inconstitucionalidade, por exemplo, foro privilegiado. E a Constituição, ela não permite, no artigo 5º, o caput, né, a cabeça lá do artigo. Todos são iguais perante a lei. Agora, nós temos, evidentemente, Luciano, que considerar alguns aspectos nessa questão aí, mas eu penso assim, na política não. Os agentes políticos não tem nada, o presidente do Supremo Tribunal Federal, aliás, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, tanto que o projeto do presidente da Câmara dos Deputados é mais restritivo ainda. Ele acha que só deva ter o foro privilegiado o presidente da República, o vice-presidente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente dos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, enfim, essas coisas. Só que nós pensamos assim, nós temos que tomar um certo cuidado para que amanhã nós não venhamos a incorrer num prejuízo. É o mesmo caso, isso aí acontece no município, acontece no Estado membro, acontece na União. Sancionada e promulgada uma nova lei, normalmente o último artigo fala assim, ficam revogadas com as disposições em contrário. Isso é errado. A técnica legislativa no direito administrativo diz que você tem que especificar, sob pena de você estar revogando tudo aquilo que trata de alguma coisa que você queira acrescentar naquela legislação. Então, o que nós devemos ter cuidado? Por exemplo, o caso de um promotor de justiça. Ele, na comunidade que ele atua, a comarca, vamos supor que ele é extremamente, excessivamente legalista. Então, um processo você, porque você fez isso, me processa, processo outro, processo, enfim, tudo aquilo. Então, um dia, o histórico dele, numa cidade aí, por exemplo, de 60 mil habitantes, ele eventualmente tenha 61 mil condenações. Aí eu pergunto para você, amanhã ele comete um homicídio, aí ele vai ao tribunal do júri,
Então, ele merece ser julgado pelo colegiado dele. Por quê? Porque senão, aí haveria aquilo que o Tobias Barreto nos ensina, que o direito não pode ser aplicado como instrumento de vingança social ou pessoal. Qual que seria a sua reação e a minha, se nós participássemos do corpo de jurado? Nós iríamos condená-lo. Então estaria ocorrendo aí uma injustiça. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas aí de foro privilegiado, porque senão amanhã também os advogados vão querer ser julgados pelos seus colegiados, os jornalistas pelos seus colegiados e assim sucessivamente. Então nós temos que agir com muita racionalidade nessas situações. E eu vejo que essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal vai complicar mais ainda do que já está complicado. O que muda, doutor, de maneira prática para os nossos espectadores? Então, é o que eu disse para você no intervalo. Eu acho que tumultuou ainda mais a situação, porque se deixa a critério de cada ministro, quando ele for relator deste ou daquele processo, então você fica analisando, às vezes, casos idênticos, que estão além dos casos semelhantes. Às vezes chega um caso lá seu, chega um caso meu, você vai ter o seu processo relatado pelo ministro tal e eu pelo ministro B, seu A e eu B. Às vezes você pode ter mais sorte do que eu, ou eu ter mais sorte do que você. Então, o que nós precisamos, Luciano, é reconstruirmos esse país. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter a humildade de concluirmos que nós chegamos até aqui errando muito e com pouco acerto. E começarmos aí a demonstrar que somos humildes, que somos seres humanos e reconstruirmos, esse país lá no Supremo Tribunal, a partir do Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário, a partir do Presidente da República, todas as esferas do Executivo, a partir do Congresso Nacional, todas as esferas legislativas. E nunca se viu um questionamento tão grande, por exemplo, ao próprio Supremo, quando a gente pega, por exemplo, a figura do Gilmar Mendes. Você nunca teve uma figura tão combatida pela opinião pública, Você tinha uma questão de reputação, de respeito. De respeito. O Gilmar Mendes é um grande constitucionalista. Ele tem até comentários à Constituição do Brasil, juntamente com o Gomes Canotilho, que é professor da Universidade de Coimbra, Portugal. E tem também outras obras, com outros grandes juristas. Você vê, só esse comentário à Constituição do Brasil é desse tamanho, volume e dessa grossura. Inclusive, tem lá. Agora, tudo isso, às vezes, se põe a perder quando ele e o ministro Barroso, eles lembram aquela obra do Luiz de Azevedo, Cortiço, Você já viu aqui lá, do grande mestre da literatura nacional. Então, o Barroso também é um grande constitucionalista. Agora, eu não posso, como professor de direito de uma universidade pública, concursado, tinha uma vaga só, eu fiquei com a vaga. Eu não posso concordar que no meu meio acadêmico, meio jurídico, nós tenhamos aí pessoas que, ao invés de discutir em alto nível, prefiram discutir da forma como eles vêm discutindo. Porque Vossa Excelência depõe contra esse tribunal, porque Vossa Excelência é isso, você vai fechar teu escritório de advocacia. Quer dizer, nós não podemos agir dessa forma. Aí que eu acho que nós precisamos reconstruir o Brasil. O Edgar coloca uma questão, Foram espalhadas imagens agora do triplex, em que se mostra que não havia o tal do elevador privativo, não haviam vários itens aí que constam do processo enquanto melhorias realizadas e que foram
arroladas aí como provas. Como é que fica agora? Isso aí é por isso que eu falei no início, uma ação revisional. Isso aí cabe à defesa, porque cada defensor ele tem uma técnica, né? Então cabe, por exemplo, é um caso também que eu estava vendo aí naquele sítio, né, dele lá. Eu não entendo, aquele sítio já era dele, não era? Você não lembra que quando ele ganhou a primeira eleição em 2002, foi no dia 3 de outubro, não foi? Entre o dia da proclamação do resultado, dando ele como presidente eleito, e o dia da posse, se não me falha a memória, foi em final do mês de novembro. Ele deu um churrasco lá nesse sítio, né? Não sei se você está lembrado disso. Deu um churrasco lá. Ele até a Veja, isto é, trouxeram ele com aquele aventalzão de cozinheiro e ele preparando um coelho, que ele gosta, né, de uma espécie de churrasco de coelho. Mas peraí, ele não era o presidente da República, como é que então o pessoal deu o sítio para ele? Isso aí tem que ser, às vezes, analisado. E eu digo o seguinte, viu, Luciano, eu nunca votei nele, não voto, só que eu acho que, né, foi abandonado. E também tem uma questão substancial aí quando a gente pensa nesses julgamentos do país, né, que é o tal do benefício da delação premiada. Né? Então. E a pergunta que a Raquel coloca aqui, né? Às vezes a pessoa não pode ser estimulada a delatar em troca de um favor. O problema maior da delação premiada, Luciano, você vê que o Brasil ele precisa ter vida própria no direito. A delação premiada nós importamos dos Estados Unidos da América do Norte. E a delação premiada foi introduzida no nosso ordenamento durante o governo da doutora Dilma, tá certo? Só que no Brasil nós não temos o tipo penal do perjúrio que tem lá nos Estados Unidos da América do Norte. Então, lá numa delação premiada, se o delator falar alguma impropriedade e ficar comprovado que amanhã ele mentiu, ele é processado pelo crime de perjúrio. Agora, o nosso aqui, se ficar comprovado que ele mentiu, ele perde alguns privilégios. Sabe que esse privilégio? Ele vai ficar preso 1/6 e ele já sai aí num regime semiaberto. Você está vendo como é que o problema nosso no Brasil é falta de originalidade? Quer dizer, a Raquel, né, viu, Raquel? Veja, peça aí num livro sobre o sistema norte-americano, porque o sistema deles é híbrido. O que significa? Eles concorrem com o ius consuetudinarium, o direito costumeiro. E por que é híbrido? Porque isso também tem uma Constituição escrita, né? Que tem 7 artigos e 27 emendas, que é o contrário da Inglaterra, do Reino Unido. Lá sim é o ius consuetudinário, porque eles não têm uma Constituição escrita. Agora, no sistema norte-americano, está aí, eles têm o crime do perjúrio. Você veja que naquela época o Richard Nixon, né? Você está lembrado? Você devia estar fazendo a primeira comunhão naquela época, mas você estudou o caso, né? Ele foi defenestrado do cargo de presidente da República, por quê? Porque ele disse que não sabia naquele célebre caso do Watergate, né? Que ele havia algumas gravações, né, do partido contrário, e ele disse que não sabia, mas no decorrer do processo ficou comprovado que ele sabia. Aí os advogados dele fizeram um acordo com o Ministério Público para ele não ser processado, e lá esprende, viu? Lá não é igual aqui no Brasil, não. Quer dizer, você é sobrinho não sei de quem, você é tio não sei de quem, é isso e aquilo. Lá eles prendem. E o que ele fez? Na negociação, ele preferiu abrir mão do exercício, né, de primeiro mandatário do país
para não responder o processo lá. É o caso, por exemplo, do Bill Clinton. Você lembra do caso da Mônica Lewinsky? Quer dizer, ele não foi submetido a um processo porque ele já estava, na época, em final de mandato do segundo. Então, é um outro detalhe que no Brasil nós precisamos fazer uma revisão nisso. Por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte inspiraram a Constituição de 1891. Muita gente fala que foi na França. Não, foi nos Estados Unidos. O Rui Barbosa recorreu à Constituição de 1891 a algumas inspirações da Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, porque lá eles têm uma estabilidade constitucional. Aí você percebe, né, que nesse processo todo aí, o Brasil teria que ter uma originalidade, no entanto não tem. Então, copia dos Estados Unidos a delação premiada. Aí o cidadão pode mentir aqui, se amanhã ficar com... Aliás, eu nem sei se procuraram analisar para ver se o cidadão mentiu ou não mentiu. Então, você percebe, né, que nos moldes como nós importamos a delação premiada, ela não vai funcionar. Pode ser aquilo que nós costumamos dizer do lado velho Tobias Barreto. O direito não pode ser usado como instrumento de vingança social ou pessoal. Outro detalhe também que é muito significativo. Uma das causas de toda essa confusão no país é a reeleição. E na época, a Folha de São Paulo, o Estadão, vários órgãos de comunicação social denunciaram que o então presidente da época, o senhor Fernando Henrique Cardoso, teria alugado algumas consciências do Congresso por R$200 mil para que passasse a PEC da reeleição. Você está lembrado disso? Uhum. E aí o que acontece? Veio a reeleição. O Itamar Franco estrelou na época, você lembra? Porque, na verdade, ele que é o patrono do Plano Real. Aí apareceu o Fernando Henrique Cardoso. Aí o que aconteceu, né? O pessoal hoje, como prefeito, como governador, como presidente da República, ao invés de eles administrarem o seu respectivo território de atuação político-administrativo, o que eles fazem? Eles já começam a pensar no segundo mandato, na reeleição. E aí você sai da esfera municipal, é lógico, quando eu digo da esfera municipal, de municípios pequenos, né? Uhum. Aí você pega grandes municípios brasileiros, né, e grandes estados, aí você veja que o Caixa 2 começa a funcionar. Porque aí você começa a negociar com o empresário, você começa a negociar com esse, com aquele, né, para você se manter no poder. Então nós precisamos refazer esse país, porque aqui tem muita gente falando em democracia na época de eleição, mas seguem orientações da antiga União Soviética, de Cuba, da China, onde não tem oposição lá. Então como é que você fala a nossa proposta democrática? Precisa explicar isso daí. Porque eu entendo que muitas vezes isso aí é consequência do total desconhecimento. Se você for ver também, hoje no Brasil, nós temos aí em torno de quase 40 partidos políticos. Isso daí transformou esse país num verdadeiro balcão de negociatas. Porque aí você começa, né? Às vezes você tem lá um partido inexpressivo, você acaba tendo lá um ministério, uma secretaria estadual, uma secretaria municipal e assim sucessivamente. E quem paga a conta de tudo isso somos nós, os contribuintes. Quando nós pensamos, né, doutor, o senhor coloca muito bem essa questão de reestruturar o país nas suas esferas, né? Hoje a gente percebe, e é a pergunta do Renato aqui, que uma esfera tem interferido muito na outra. Na outra. E eu posso dar 2 exemplos? Sim. Por exemplo, veja bem, que absurdo, né? Você viu que nós chamamos aí, né,
no dia de contradições. O artigo 5º diz lá, todos são iguais perante a lei. Aí vem, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, vida, ser necessário. Liberdade, igualdade, segurança e propriedade, seres contingentes. Isso aí é uma orientação aristotélica do direito constitucional grego. Mas veja bem que absurdo. A mãe, representando ou assistindo um filho, ela entra com uma ação de investigação de paternidade. Aí a ação está tramitando e, de repente, o suposto pai pode ser que até procure a mãe e fale, você tira a ação que eu te dou aqui, 500 mil. Ela não pode, porque é direito indisponível. Tá certo? E como é que faz que o Supremo decidiu aí também a respeito do aborto? A partir do momento em que é constatada a gravidez, a mulher, eu entendo, por analogia, que ela não pode dispor aí, a não ser naqueles casos previstos na legislação, né? Que a anencefalia, problema de estupro, o problema, às vezes, de colocar em risco a saúde da mãe. Então, você veja aí que nós já vivemos. Outra coisa, você que é secretária municipal, eu me divirto, viu, com essas coisas. Existe uma lei de responsabilidade fiscal, não existe? A lei de responsabilidade fiscal manda que o prefeito, o governador, o presidente da República respeitem as dotações orçamentárias e a aplicação daquele orçamento em termos de receita, despesa, na conformidade com a lei de responsabilidade fiscal, não é isso? Tá certo? Exatamente. Tá bom. Aí alguém vai lá na justiça lá e requer por juiz, né, a concessão de ter um remédio lá para isso e para aquilo. E aquilo, às vezes, não está previsto no orçamento. Como é que faz? O prefeito, para fugir à desobediência, ele não está violando a lei de responsabilidade fiscal? Então, por isso que eu falo, esse país precisa voltar, você entendeu? Eu acho até que precisaria, assim, não ter aquela carta do Pero Vaz de Caminha, né, falando, aqui em Ciplantão tudo dá, arruma um cargo aí, eu genro, né? Foi isso, né? Que está lá. Então, você percebe que, às vezes, hoje, há muita interferência de um poder no outro. Aliás, esse termo poder, eu discordo. O certo não seria poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Deveria ser autoridade judiciária, autoridade legislativa e autoridade executiva. É uma questão de autoritas e potestas. O poder, ele é perfeitamente cabível nas normas do direito canônico. Você pega o evangelho lá de São João. Então, Jesus está diante de Pilatos. E Pilatos chega para ele e fala assim, eu tenho o poder de te soltar ou de condenar. Poder. É algo divino, porque o César, de quem o Pilatos era o delegado lá na Judéia, né? Ele era o legado, era o preposto lá. E ele era considerado um deus, o Tibério. Então esse problema de poder é um problema divino. É bem verdade que a matriz mais antiga do direito é a religião. Então, o certo seria potestas, relacionado à autoridade, autoritas, ou melhor, poder. Autoritas, autoridade, potestas, poder. E aí isso aí vem vindo, você vê que eles falam pátria potestas, né? Antes da edição do atual Código Civil. Hoje se fala em familiares potestas. Eu acho que não é uma questão de poder, é uma questão de autoridade. Porque a autoridade é humana, o poder foge à concepção humana porque lembra uma divindade. E aí nós vamos fazer o quê, né? Eu não vou mudar o mundo, não. Isso aí é para vocês. Aí eu logo, se Deus quiser, eu estou indo para o céu, né? E se eu for para o céu, eu vou ser o primeiro advogado, viu? Porque
porque não tem. É meio raro. Mas, Luciano, às vezes... Nós sabemos que tem muitos pedidos para entrada, pedido, só que o processo está rolando aí. Porque sempre quando você chega lá, eles olham sempre o anverso, né? Ah, você fez isso, você defendeu, mas também olha no verso, né? Porque as virtudes estão no verso, enquanto que os defeitos estão no anverso. Isso eu aprendi com meu pai, o Birajara. Então, Luciano, nós precisamos aproveitar esta oportunidade na qual se encontra o país de redefinirmos tudo, reorganizarmos tudo e, como você aprendeu, eu aprendi, cada macaco no seu galho, né? Porque tem muito macaco aí invadindo a árvore do outro macaco. Concorda? Sem dúvida. Você não aprendeu isso? Exatamente. Agora, é o que você falou, que a Raquel, né, que falou, interferência. Precisa acabar com esse negócio do juiz querer ser legislador. O Supremo Tribunal Federal há casos em que ele legisla. E não pode acontecer isso. Ele é o guardião da interpretação da Constituição. Ele não pode criar o direito. Quem cria o direito é o Legislativo. O Supremo Tribunal Federal, todo juiz, ele deve interpretar para aplicar. E daí aquilo que muita gente pensa que até uma questão de orientação romana, porque o enunciado vem no latim. Interpretatio cessat in clare. Quer dizer, com a clareza não há necessidade de interpretação. Isso é direito canônico. Por isso que eu digo que tem que ser autoridade, não pode ser poder. Sem dúvida. Porque o que vem de Deus, você tem que aplicar. Não matarás, não levantarás falso testemunho. Tanto que o nosso legislador, o que ele põe lá no artigo 121 do Código Penal? Matar alguém. Porque ele sabe que todo preceito legal positivado, que não tenha nada a ver com algo de direito positivo divino, que é o Código de Direito Canônico, é passível de ser violado. Exatamente. Então, sendo passivo de ser violado, ele põe lá, matar alguém, aí vem a pena. Você pode ver que nos 10 mandamentos lá, não matarás, é imperativo. Não fala lá qual será a pena que deverá ser aplicada a você, né? As atenuantes, as agravantes, enfim, essas coisas. Então, eu não quero mudar o mundo, sim, pelo amor de Deus, eu já estou de idade, eu já estou, olha como é que eu estou, tudo encanecido, né? Mas vocês que são jovens, Luciano, você tem realizado um bom trabalho aí na cultura, né? Obrigado. E aproveitar esse teatro municipal, porque isso é uma beleza, sim, não é qualquer cidade que tem um teatro desse aí. Quem construiu foi o prefeito, quer dizer, não ele, foi na administração dele, do Dr. Zé Olímpio Freiria, né? Foi concluído, levou 11 anos. 11 anos, né? Então você percebe que nós precisamos pensar nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos idosos, porque tudo isso que acontece no Brasil hoje, essa falta de segurança, falta de saúde de qualidade, falta de saúde, educação de qualidade, tudo isso é consequência dos desfalques, porque está todo mundo atrás do pecador, se esquecendo que nós devemos detestar o pecado, como dizia o Santo Agostinho. Então todo mundo quer responsabilizar o Lula, o Fernando Henrique Cardoso, esse ou aquele. Não, nós temos que saber, e a justiça tem a obrigação disso, de repatriar esse dinheiro que foi desviado de Petrobras, porque esse dinheiro foi desviado de Eletrobras, Petrobras, Mensalão, esse dinheiro que está fazendo falta para dar uma educação de qualidade para as nossas crianças, para dar uma saúde de qualidade, inclusive para os nossos idosos, para dar um lazer condizente com as necessidades de cada ser humano. Na verdade, nesse país, a vida humana está muito banalizada. Não está havendo dignidade
no tratamento da pessoa humana. Porque se tivesse, você poderia sair tranquilo nas ruas do Rio de Janeiro, você não teria que ficar em filas nos hospitais, você não teria que ficar dependendo aí, muitas vezes, do Ministério Público para arrumar uma vaga numa escola e assim sucessivamente. Eu agradeço essa oportunidade aí, porque eu até peço desculpa, porque às vezes o pessoal fala, o Freitas desabafa. Não é que eu estou desabafando, porque eu já estou além do meio do Cabo das Tormentas, né? Eu fico preocupado quem está no Cabo da Boa Esperança, essas crianças aí, né, que precisam de uma assistência, porque a gente que está lá no Cabo das Tormentas, às vezes a nau da gente, né, o barquinho bate numa pedra lá e o navio vai a pique, né, e você... Então nós temos que pensar naqueles que estão começando a vida. E essa vida não está sendo dignificada. Inclusive, em muitos momentos, o Supremo Tribunal Federal tem estimulado o desrespeito a essa dignidade, à vida, que é o sagrado, é o ser comum, é o ser necessário. Enquanto que liberdade, igualdade, segurança e propriedade são seres contingentes. O que é contingência? Dependência. Porque se eu não estiver vivo, eu não posso falar em liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, por isso que numa análise constitucional aristotélica, vida é ser necessário. E na própria teologia também nós temos essa coisa. Deus é um ser necessário e nós somos os seres contingentes. Nós não podemos ter aparecido aí, porque senão não existe a geração espontânea. Você lembra que você aprendeu aquela experiência na escola, né? Tá lembrado? Sim, sim. Que punha um pedaço de banana em 2 vidros. Aí tapava hermeticamente um dos vidros e o outro deixava lá. Aí passavam 4, 5 dias, apareciam umas larvas naquele vidro que não estava com o tampão. Aí, não tem geração espontânea. Aí eu vejo que a mesma coisa que a ciência nos ensina, muitos cientistas esquecem disso e falam, não, apareceu tudo por acaso aí, as constelações, os universos, as coisas. Sem dúvida. Então, doutor, não sou eu que sou inteligente, não, viu? É muita gente que deveria deixar a preguiça de lado, usar a cabecinha e não ter a cabeça para separar as orelhas. Nós agradecemos imensamente a presença e o programa está sempre à disposição. Obrigado. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV, tá certo? Voltamos amanhã, como sempre, logo após. Fique sabendo com mais um Educador Entrevista.